Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado à nossa irmã pela prece, que nos ajuda a nos alinharmos com a espiritualidade. É sempre bom, a gente sempre lembra as pessoas, quando a gente vem na casa espírita, deixar a vida, a busca material lá fora e nos entregarmos para a espiritualidade que vai fazer por nós muitas coisas. Eu costumo sempre dizer que sempre que a gente vem na casa espírita, nesse trabalho de exposição da doutrina, curas vão acontecer, pequenas curas. Às vezes a gente nem se dá conta, mas elas estão acontecendo. Então é bom a gente deixar a problemática, a busca da vida material lá fora e nos entregarmos para a espiritualidade que vai trabalhar. Eu falo isso mais por mim mesmo. Hoje era 5:50, mais ou menos, eu estava lá em Bento ainda, trancado no trânsito. Eu tinha que vir para Caxias, passar na empresa, depois ir para casa, depois vir para o centro. O trânsito todo trancado. Mas, como diz uma música que nós cantamos no sábado pela manhã, acalma o meu coração. E tem muito a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Hoje nós vamos refletir em 3 virtudes. Vou separar aqui. 3 virtudes que são humildade, a resignação e a mansuetude. Para nós conhecermos Jesus, para nós conhecermos os ensinamentos de Jesus, nós temos que estudar, por exemplo, as bem-aventuranças e saber que cada uma das bem-aventuranças traz com ela uma virtude, de 1 a 9. Quais são as virtudes que Jesus trouxe? As 3 primeiras que vamos trabalhar hoje, que é humildade, resignação e mansuetude. Depois vem justiça, depois o perdão ou a misericórdia, depois a pureza, depois a não violência, a perseverança no bem e a fé raciocinada. Então são 9 virtudes. E essas 3 virtudes, as 3 primeiras, elas são muito interessantes porque elas representam um alicerce para o edifício da vida. Porque nós somos espíritos, nós viemos para uma 3ª dimensão, nós vamos habitar um corpo e nós vamos construir a nossa salvação. É por isso que viemos para o mundo material. Então essas 3 virtudes são pilares da nossa libertação. Por quê? Porque são as 3 virtudes que nos exigem fazer um movimento para que a gente desenvolva essas 3 virtudes: humildade, resignação e mansuetude. E a gente vai notar o seguinte: as outras, justiça, perdão, pureza, tudo vai se alinhando naturalmente, depois que nós trabalharmos essas 3 primeiras virtudes. São as mais difíceis, porque essas virtudes estão nos convidando à ação, nos convidando a fazer um movimento
de libertação, de transformação moral. Essas três primeiras. E a gente, começando pela humildade, nós temos então essa primeira bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a bem-aventurança que trabalha a humildade. Aí a gente se depara com esse termo pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que ainda não despertou para o seu Deus interior, para as suas potencialidades. Quando a gente fala de pobre de espírito, nós não estamos falando de pobreza material. Às vezes a gente vê alguém que é muito paupérrimo, muito pobre, mas quando a gente vai lidar com a pessoa, a gente vê que ela ainda é muito orgulhosa. E a gente sabe que a humildade é o oposto do orgulho. Então aqui, quando a gente fala de pobres de espírito, a gente não fala de pobreza. Por quê? Se nós pensarmos em Deus, por exemplo, e nos atributos de Deus, quando a gente vai estudar, a gente vê coisas muito interessantes. Falando apenas de algumas: onipresença, onisciência, imutável, imutabilidade. Deus não muda. Mas tem um atributo de Deus que é a abundância. Deus, ele é muito rico em todas as suas manifestações. Por exemplo, quando a gente olha para a natureza, o que a gente vê? Riqueza, abundância. Quando a gente olha para o sol, o poder do sol, o brilho e o aquecimento. Quando a gente olha para a fauna, para a flora, tem pobreza ali? Não, só tem riqueza. O mecanismo planetário também, os mares, quanta riqueza. E nós somos filhos desse Pai. E nós somos criaturas de Deus. Fomos criados. Será que Deus nos criaria pobres? Não. Nos criou também muito ricos. Então a gente veio para o mundo material fazer com que esta riqueza venha a manifestar-se no mundo material também, a partir das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Porque a grandeza de Deus habita em nós. Então o grande exercício de trabalhar virtudes é manifestar Deus no nosso dia a dia, em casa, no trabalho. Porque quando nós despertamos a nossa luz, nós estamos homenageando a Deus. Quando nós despertamos a nossa luz, nós estamos respeitando esse que nos criou. Então a gente pode pensar assim: uma pessoa que é muito rica, muito inteligente, muito bonita. Agora, se ela se coloca acima dos outros, ela é pobre. Pobre em espírito. Porque ela não manifestou a riqueza interior. Porque ela se deixou levar, então, pelas coisas do mundo. E uma pessoa que é muito pobre, também não é provida de inteligência, pelo menos não nesta existência, também não é muito bonita, e ela se acha inferior aos outros, por isso, ela também é pobre de espírito. Porque ela também está vendo a riqueza fora e não dentro. A riqueza sempre é dentro. Então, quando nós tocamos Deus que habita em nós, a pobreza deixa de existir. Não importa se a pessoa tenha muito ou se tem pouco. O importante é como é que ela está se relacionando com ela mesma, com o Deus que habita nela. Características da humildade. Primeiro, reconhecimento da própria ignorância. Como dizia Sócrates, eu sei que nada sei. Reconhecermos que somos ignorantes.
Nós somos ainda crianças espirituais, espíritos momentaneamente num corpo físico. Temos pela frente a transcendência e a eternidade. Então, o que a gente sabe hoje? O quanto a gente conhece da vida, dos mistérios, tudo isso perto da eternidade é muito pouco. Então, se a gente reconhece esse pouco, a gente se habilita e abre a mente para buscar mais. O segundo item dessa virtude, que é a humildade, é a aceitação das limitações. Porque no momento que nós adentramos um corpo físico, estamos limitados ao corpo físico. Nas nossas ações, pelo menos aqui no mundo material. Então, o primeiro passo é aceitar isso. Temos ainda deficiências morais, físicas, intelectuais, mas estamos aqui para enriquecer a vida a partir daquilo que vamos buscar dentro de nós. E aí um outro passo é traçar um plano de mudança, fazer um movimento de transformação. Eu sei que ainda sou pequeno e sei pouco. Bom, então eu vou tratar de saber mais, vou tratar de crescer. E a gente vem fazendo isso muito através das reencarnações. Então, é mais difícil para aquela pessoa que pensa que a reencarnação não existe. Porque eu posso pensar que a reencarnação não existe, mas terei que reencarnar do mesmo jeito. Porque é uma lei biológica. E ainda não é aberta essa lei para o mundo, mas aqueles que dominam o mundo já sabem que ela é uma lei biológica. E sermos simples. Como é importante sermos simples na vida. O que é simples? Então a gente fala o que não é simples. Aí a gente pensa, se a gente é assim, é porque a gente não é simples. Por exemplo, o contrário de simples: complexo, complicado, cerimonioso, intrincado, espetaculoso, confuso. Então, se as nossas relações estão assim, é porque eu não sou simples e eu preciso me tornar uma pessoa mais simples, mais acessível também. Ausência, também ausência de orgulho, ausência de presunção, ausência de arrogância, de preconceito. E saber que todos nós somos iguais perante a Deus. Algumas pessoas estão mais bem posicionadas financeiramente, socialmente. Agora, se a pessoa que está melhor posicionada, ela não usa isso para ajudar o mundo e ajudar o Criador, o que acontece através das encarnações? A pessoa que é muito inteligente, muito rica, muito sábia, mas apenas se envaidece, se engrandece. Ela vem numa próxima encarnação desprovida de tudo isso, para que a escola da vida possa lhe ensinar que é algo que precisa ser trabalhado de dentro. Então, o mau uso dos atributos conquistados nos leva a perdê-los em uma próxima existência. E se usamos os nossos atributos, as nossas conquistas, para ajudar na obra do Criador, as nossas riquezas se consolidam, passam a fazer parte de nós. Humildade é fundamental para o despertar da alma humana. É a primeira e mais importante das virtudes. Como é que eu vou desenvolver a humildade? Primeiro, sabendo que eu preciso desenvolvê-la. Preciso vencer a mim mesmo. Vencer o orgulho e diminuir o tamanho do ego. Porque o nosso ego, às vezes, é aquele ser que se irrita com facilidade, que se sente ofendido muitas vezes. Diminuir o tamanho do ego.
autorreflexão e autoconhecimento, oração e meditação. Lembrando sempre que oração e meditação são coisas distintas. A oração é aquilo que turbina o nosso cérebro para a ação, porque a oração já está dizendo a hora da ação. Então, quando a gente sai de casa, vamos enfrentar o dia, a gente faz uma oração para ganhar energia e ir buscar a vida. A meditação é o contrário. A meditação é quando você busca o seu interior, a conexão íntima. E também servir, estudar, perdoar a si mesmo para poder perdoar o outro. Resignação, a segunda virtude. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, traz essa virtude que é a resignação. E a resignação, ela não é passiva, ela é de ação. A resignação não é passividade. Ela nos põe na busca sempre de soluções para situações que a vida nos traz. Aí a gente pergunta, por que sofremos? De onde é que vem a dor? Aquela pessoa que é humilde e foi buscar respostas, ela vai encontrar as respostas. Então ele descobre que no mundo não existem pessoas inocentes. Não existem. Tudo aquilo que acontece tem um objetivo, tem uma causa. Muitas coisas que nos afligem são colheitas desta ou de outra vida. Porque no Evangelho a gente encontra passagens que falam assim, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Tudo começa por nós. A resignação nos leva a crescer na adversidade. Para isso serve o exercício da resignação. Não revidar, não se igualar àquele que nos ofende. Buscar a reparação justa. Não ir para a vingança, para a agressão. Buscar aquilo que a lei pode trazer para nós, para nos ajudar a reparar isso. Se não der para reparar, entreguemos a Deus como uma oferenda por tudo aquilo que talvez tenhamos feito e que não tenha sido muito bom, mas jamais devolver na mesma moeda a ofensa recebida. Se eu sei porque sofro, eu não me revolto. E não me revoltando, eu já começo a trabalhar a terceira virtude, que é a mansuetude. Às vezes a gente encontra pessoas assim, que têm chamamos de antipatia gratuita. Mas aí, será que é gratuita? Deve ter uma energia ali, se não dessa existência ou de outra. Né? Porque nós enxergamos, quando estamos no mundo material, nós enxergamos um quadro muito pequeno. Porque nós temos quantas vidas para trás? Quantas coisas já fizemos, boas, algumas não muito boas. Mas quando a gente está numa encarnação, o nosso campo de visão é muito limitado. E a gente, então, às vezes, não entende por que algumas coisas acontecem. E a mansuetude, a paciência. Bem-aventurados os mansos e os pobres e os pacíficos. Vamos ler de novo, que é para não ficar nenhuma dúvida. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aqui temos dois sentidos de terra para refletirmos. A nossa terra interior, dominarmos o nosso sistema emocional, mas nós também podemos pensar na nova terra regenerada. Porque Jesus deixou uma pista quando esteve aqui. Quando ele diz, bem, felizes aqueles que são mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra de regeneração. Será que aquelas pessoas que são ainda
muito belicosas, que promovem guerras, será que elas podem compor um novo mundo de regeneração? É complicado. Porque a energia muda totalmente. Então, isso tem muito a ver com a inteligência emocional. Porque nós temos 3 inteligências. Nós temos o QI, que é o coeficiente intelectual. Nós temos o coeficiente emocional, que é a nossa inteligência emocional. E há uma terceira inteligência também, que é a inteligência espiritual. Trabalharmos as questões do espírito, da transcendência, da eternidade. E dentro desta bem-aventurança, a paciência. Será que dá para viver num mundo como ele está hoje? Porque o Brasil está em meio a uma guerra civil. Pessoas pensam diferente, as redes sociais é uma guerra. Ali é um convite também para a paciência. O casamento também. O que é, por exemplo, quando a gente pensa na paciência? Será que a paciência foi feita para o casamento ou o casamento foi feito para a paciência? O casamento é a grande ferramenta para o desenvolvimento da paciência. Se não existisse a paciência, muitos casais não estariam casados. Porque é um exercício poderoso. Em qualquer lugar que nós estivermos hoje no planeta Terra, se nós não pensarmos em sermos pacientes e trabalharmos a paz interior, nós vamos viver em guerra com nós mesmos e com o mundo. Aí a gente pergunta, qual é o nível, então, hoje, da nossa paz interior? Baseado naquilo que o mundo traz para nós todos os dias. A guerra com o mundo é reflexo de um distanciamento de nós mesmos. Porque se nós estamos distantes de Deus, a guerra já começa dentro de nós. Estamos guerreando com nós mesmos. Não somos donos de nós e nos deixamos levar pelo mundo, quando nós não estamos de posse da paciência. Porque o mundo briga com a gente briga com o mundo. Por quê? Porque a gente ainda não herdou a nossa terra. Não nos dominamos emocionalmente. Porque quando formos os dominadores de nós mesmos, saberemos que aquela pessoa que nos ofendeu talvez não esteja nos seus melhores momentos. Precisamos melhorar o relacionamento com nós, para melhor nos relacionarmos com o mundo. Tudo começa a partir de nós mesmos. Quando a gente pensa no mundo, por exemplo, eu não me lembro direito agora, mas parece que a cada minuto que passa, 70 golpes são dados na internet. A gente vive num mundo muito agitado, num mundo muito doido. É gente logrando outros todos os dias. E tem aqueles que dizem, porque o mundo é dos espertos. Não. O mundo é dos honestos, o mundo é dos éticos, o mundo é daqueles que são fiéis. Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente está indo lá para o outro lado. O que eu vou encontrar lá do outro lado? Baseado naquilo que eu plantei. Por exemplo, hoje eu estou aqui encarnado. Amanhã depois acontece alguma coisa, porque tem que acontecer alguma coisa para que a gente deixe o corpo físico. A morte não existe. Apenas o corpo físico que é deixado para a decomposição natural e a vida continua. Mas aí o Mauro saiu do corpo e foi lá para a 4ª dimensão. Falando com o mentor, eu tento acertar com ele. Mas há tanto tempo eu faço esse movimento
terceira dimensão, quarta dimensão, terceira dimensão. Até quando eu vou ficar nessa? Eu gostaria de ir para a quinta dimensão. Aí o meu mentor disse, não, é possível, vamos dar uma olhada na sua ficha. Como é que está a sua ficha? Aí ele abre um computador tecnológico inimaginável, muito superior aos nossos, e ele vai ver que eu perdi a paciência com coisinhas mínimas. Aí ele me mostra a tela e diz, como é que tu vai habitar esse novo mundo, que requer uma energia totalmente diferente, e tu ainda não tem essa energia. Porque se tu perde a tua paciência com coisinhas tão pequenas, como é que tu quer habitar um mundo que é tão evoluído, que não necessita mais de matéria, já está desprovido das necessidades físicas, dos vícios, das manias que a gente desenvolve? Aí eu desenvolvo uma nova consciência e penso, eu vou voltar. E aí lá eu me dou conta do seguinte, faltava tão pouquinho, era isso aqui de paciência, e quem sabe eu já construía algo melhor para mim. Como vale a pena investir nessas 3 primeiras virtudes, humildade, resignação e mansuetude? Porque daí a gente para de sofrer. No momento que tu não habita mais o mundo material, encarnando sempre aqui, sofrimento deixa de ser como é, diminui demais. E o quanto nós somos gratos por aquilo que temos? Às vezes a gente não presta atenção quantas coisas a gente tem. E como é que nós estamos buscando a orientação espiritual para guiar os nossos pensamentos, atitudes? Ao longo da vida e ao longo das encarnações, conhecemos muitas dores e superamos todas elas. Quantas dores a gente já conheceu, quanto sofrimento já tivemos. Talvez a gente já teve pendurado em cruzes, talvez a gente já foi lambido pelas chamas da Inquisição, mas tudo isso passou, a gente superou, está aqui bonito e forte. E a evolução se deu através da dor. Foi a dor e o sofrimento que nos fez ser como somos hoje. E hoje é interessante porque a gente não precisa sofrer tanto para o despertar. A gente precisa conhecer mais. Já não é tão necessário a fogueira, a cruz. Precisamos do conhecimento e do exercício das virtudes com as pessoas que convivem com a gente. Esse é o sacrifício. Essas são as chamas de hoje, os relacionamentos. É muito mais fácil hoje do que já foi. E para concluir, eu vou ler um pequeno trecho aqui de uma reflexão de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva. E o título é Não te canses. Não te canses de buscar o teu melhor. Não te canses de buscar Deus dentro de você. E Emmanuel diz assim: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas, depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz.
O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. O texto vai mais adiante, mas já é o suficiente para nos mostrar que vale a pena. Um pouquinho de sacrifício hoje, um pouquinho de dedicação e de disciplina na busca do nosso melhor, porque falta pouco, falta bem pouquinho para nós galgarmos um mundo muito melhor que esse. E não estamos sozinhos. A espiritualidade está aí, Jesus está aí, Deus está nos vendo. E estava me vendo também agradecer a vocês pela paciência de ter me escutado neste momento, onde vamos fazer o encerramento, então, dos nossos trabalhos com o nosso passe coletivo.